Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos meditar sobre João 4, de 19 a 26, onde Jesus nos ensina que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos de 19 a 26, diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo isso. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse diálogo é o final de um papo que Jesus tem com a mulher samaritana ao lado do poço de Jacó. Essa mulher era uma mulher de que ela já tinha tido 4 maridos, tinham 5, e Jesus falou: olha, você já teve 4 e o que você tem agora não é seu marido. Ela era uma mulher de uma certa moral duvidosa, por isso ela buscava água ao meio-dia. As mulheres de família buscavam água pela manhã, no horário que o sol está tranquilo. Ela buscava ao meio-dia. Mas Jesus conversou com ela. Jesus não tem nenhum problema em conversar com qualquer pessoa, porque ele disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E é interessante que, quando Jesus conversa com ela, conta a história da mulher, ela fala: olha, eu vejo que o senhor é profeta. E já que o senhor é profeta, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. E ela pergunta o seguinte: olha, os nossos antepassados dizem que é para adorar nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. O que aconteceu? Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. E como Deus havia prometido, o reino ficou dividido. Uma parte do reino, que ficou chamado de reino de Judá, que era o sul, ficou com a capital em Jerusalém, e o imperador era Roboão. O reino do norte ficou com o nome de Israel, capital em Samaria, e o rei era Jeroboão. Acontece que, quando Jeroboão dividiu o reino, bateu uma insegurança nele, e ele pensou o seguinte: se esse povo ficar voltando a Jerusalém para adorar, logo, logo eles vão estar do lado do descendente de Davi e vão me abandonar. Aí ele construiu altares, um no Monte Gerizim e outro lá em Samaria. E ele disse: olha, aqui é o lugar de adorar, ninguém precisa mais ir a Jerusalém. E não só isso, ele instituiu sacerdotes que não era da linha sacerdotal. E aí então começou essa história de que o lugar de se adorar era no Monte Gerizim e não em Jerusalém. E é interessante vermos que no Velho Testamento a força era centrípeta. Deus habitava no templo e todos tinham que ir ao templo pelo menos uma vez por ano. Em uma das 3 festas judaicas, tinha que ir ao templo porque o templo era o local de adoração. Era o templo a casa de Deus. No Novo Testamento, ou seja, apontava para o centro, por isso centrípeta. No Novo Testamento, ninguém mais precisa ir a Jerusalém. Agora a força é centrífuga, é para fora. Ou seja, Deus nos deu a igreja. Igreja é eclésia, povo chamado para fora. E é isso que a igreja é. Com o derramar do Espírito Santo, nosso corpo passou a ser templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz: ou vocês não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Ou seja, agora o local de adoração não é mais o templo. O local de adoração é a nossa vida. O templo é um local bom, muito bom, mas Deus não habita lá, Deus habita em nós. E é interessante vermos, que o templo é um lugar tão fantástico que a gente nunca o chama de templo. Você não fala eu vou no templo, você fala eu vou na igreja. O templo adquiriu o nome de igreja.
E é por isso que existe essa confusão ainda hoje, ou seja, as pessoas acharem que Deus habita no templo. Não, não, Deus habita em nós. Agora, não podemos nos esquecer que congregar é muito bom e é importante. O autor de Hebreus, em Hebreus 10, 25, diz: E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, quanto mais vede que o dia se aproxima. Congregar, estar junto é muito bom, é fundamental. E eu estou vendo agora aqui na igreja um casal muito amado nosso, o Luiz Carlos e a sua esposa Cláudia, os dois estão com Covid. E as mulheres da igreja, cada uma está fazendo comida para eles um dia da semana e levando. Sabe o que é isso? Isso é igreja, isso é comunhão. Ou seja, não estamos reunindo como templo, mas continuamos nos reunindo de coração. Deus é espírito, ele importa que os seus adoradores o adorem espírito em verdade. O templo não é o centro do cristianismo, o centro do cristianismo é Jesus. O centro da nossa fé é Jesus e o amor ao próximo. Por isso, fique em paz. Amanhã Renato estará com você e eu volto na quarta-feira. Tenha uma boa noite e paz do Senhor.